E aí, boa noite, minha gente. Vamos chegando. Estamos começando mais um episódio aqui hoje do Chá de Belladonna. Eu, Bruna, com a Thaís, minha parceira. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês, fazendo o terceiro episódio desse projeto lindo, Chá de Belladonna. Hoje, em especial, trouxemos aqui mulheres, representando as mulheres artistas, né? Já já a gente vai apresentar quem é a nossa convidada. Mas antes, vamos trazer um pouco o nosso agradecimento, gratidão aí pelos patrocinadores que nos permite realizar esse programa, mais um episódio. Estão com a gente aí, Checkmate. Fala aí. Checkmate, Escola de Jiu-Jitsu, Avenida Mato Grosso 861, turmas exclusivas para mulheres, né? Então vamos lá fazer um treino, conhecer o jiu-jitsu, aprender defesa pessoal, fazer um exercício físico, faz bem para a mente, para o corpo. Então não deixem de procurar a Checkmate. Se permitir, né? Experimentar um novo, saber como é que é o poder de uma jiu-jiteira. Bom, e também arte suave yoga, né? Quem não é muito do caminho... o jiu-jitsu é uma arte suave também, mas o yoga muito mais, né? A gente vai ali para um caminho mais tranquilo, né? Cada um no seu processo individual. Então, se você tem curiosidade de saber o que é o yoga, quais são os benefícios do yoga, está aí como nosso parceiro, Arte Suave. Então, é só marcar uma aula experimental, ir lá conhecer. Pode entrar em contato através desse número ou através do Instagram, tá? O endereço onde as aulas acontecem é na Avenida Joaquim Dornelas, 418, que é na mesma Academia de Jiu-Jitsu Gracie Barra Centro. E uma coisa que a gente não falou, Bruna, tanto a aula de yoga quanto a de jiu-jitsu podem também ser particulares, né? Sim. Se você não quer fazer numa turma coletiva, você não se sente à vontade, você pode fazer uma aula particular também com a gente. Com certeza. E claro que é pra todos, né? Jiu-jitsu e yoga. Então a gente convida aqui as mulheres, mas também estão abertos convites para os homens, meninos, crianças, é pra todos. E então agora vamos apresentar a nossa convidada do dia, uma mulher artista que eu admiro muito, Júlia Salles. Celes! Júlia Salles. E aí, Júlia, bem-vinda ao podcast Chá de Belladonna. Muito obrigada. Já dizer que eu admiro demais a Bruna também. A gente se conheceu na escola Clarinda Mendes, de professora Clarinda Mendes de Aquino. E aí já teve aquela conexão. Já vi que a Bruna é uma mulher incrível, assim, super criativa, super dedicada, compromissada com o trabalho. E aí a gente desenvolveu um trabalho juntas, foi muito bom, foi maravilhoso. Sim, ali nesse trabalho, né, que a gente realizou ano passado, eu pude me aproximar um pouco mais da Júlia, pude conhecer um pouco da essência, né, desse poder que ela carrega nela. E aí acabou que eu falei, nossa, se for ter o Chá de Belladonna, tem que ter a Júlia Salles aqui com a gente! Então a Júlia, ela é música, né, na escola até ela trabalha com aulas de música para os alunos do ensino médio. É muito bonito o seu trabalho, viu? Mas além da música na escola, ela também trabalha na noite, né, Júlia? Com o grupo Flor de Pequi. E aí eu vim até hoje, ó, vestida de florzinha aqui em homenagem ao seu grupo. A Júlia é a única mulher desse grupo. Conta aí pra gente como é que é, Júlia, o seu trabalho. Bom, a gente se reuniu, assim, era um grupo de amigos, né, assim, que... a gente já tocou em outras situações, inclusive com grupos que não tinha só eu como mulher, só eu de mulher. E aí, teve um dado momento, esses grupos se desfizeram, né? E a gente viu que o forró era uma prática, né, de dança muito presente aqui na cidade, por conta das escolas de dança. E que tinha também pessoas muito interessadas, né, em assistir, nem sempre para dançar, mas para ouvir e dançar também, né, na maioria dos casos. E aí, nisso, a gente viu que ali era uma forma da gente desenvolver um trabalho que poderia dar um retorno legal, né, em todos os sentidos, né, assim, tanto de satisfação mesmo, de ter um público grande, presente, e que acompanha, né, e que aprecia o trabalho, assim como também um público grande, ele também dá um retorno financeiro, né? Porque é muito difícil, né? De ter, assim, você já tem gastos de deslocamento para manutenção de instrumento musical, que não é barato, né? E aí, se o trabalho não tiver um retorno também, pra gente não compensa muito, né? Então, foi um jeito da gente unir as duas, né? Esses dois lados que são muito importantes.
para um trabalho artístico. E você já falou algo que me interessou. O forró é forte aqui no Mato Grosso do Sul? Eu nem também não sabia. Eu também não. Aqui em Campo Grande. Aqui em Campo Grande. Porque eu vejo que tem muita gente que compartilha os banners do Flor de Pequi. Daí eu falo, nossa, muito famosa! Então tem um público legal pra forró aqui em Campo Grande. Tem muito por conta das escolas de dança. Sim, né? sim. Que legal, não sabia. E você, eu queria saber, assim, do começo da sua trajetória. Por exemplo, quando você era criança, você foi estimulada por alguém para entrar nesse mundo das artes, da música? Ou foi uma busca sua mesmo, assim, pessoal, sozinha, né, solitária, que você teve que ir buscar sozinha, ir atrás e se interessar? Ou teve alguém que falou para você, não, você pode ser uma mulher artista, você pode ser uma mulher música? Tá. Então, a minha história ela é diferente, mas ao mesmo tempo igual à da maioria das pessoas. Assim, sou de uma família de classe média, de Niterói. E, em geral, as famílias de classe média têm essa coisa. Você vai seguir, né? Seu pai tem um consultório, você vai seguir, vai fazer carreira de médico, de dentista, não sei o que lá. Sim. E meus pais são músicos. Ah. Então foi... Você vai seguir a música! Então você teve esse incentivo desde criança, em casa. Era meio que, assim, não foi nem... Foi incentivo, mas também foi uma coisa assim, né? De... Esse caminho é o caminho que você tem que seguir. Uma pressão. Posto. Teve uma certa... Assim, não chegou a ser imposição, mas era aquela coisa, assim, de já ir direcionando bastante, sabe? Mas Desde você pequena. teve, assim, em algum momento, algo que te fez pensar, não é a música, eu quero mais, quero outra coisa. Teve. Tanto é, assim, que eu... Quando eu fiz... Na época era vestibular ainda, né? Então, quando eu fiz vestibular, eu fiz pra cinema. Olha só. Mas já era artista, já tava no mundo das artes. Pois é. Na época, assim, eu pensei ou cinema ou letras. Mas, como eu sempre fui muito rebelde, no ensino médio eu pulava o muro da escola, ia beber cerveja e jogar sinuca. Olha! E aí... Transgressora desde... Mas hoje em dia eu não jogo mais nada de sinuca, esqueci tudo. Não dá tempo? Jogava bem futebol também quando era criança, mas hoje em dia tá um horror. Perdi tudo. E aí nisso eu não estudei nada pro vestibular e o cinema na época era tão difícil quanto medicina. Assim, até que eu não fiquei numa colocação muito ruim, não. Mas, obviamente, não passei, né? E aí passei pra música, porque na música a relação candidato vaga era muito tranquila, né? E aí passei e aí fui seguindo. E como foi aí a faculdade de música? A faculdade de música... Eu tenho uma pergunta já falando da faculdade de música, porque... Como é o público também, né? A gente vê que tem mais, assim, músicos homens. Não que não tenham mulheres, mas que a gente acaba que se destaca, né? E como que é já dentro da faculdade? Quer dizer que são menos mulheres dentro da faculdade ou não? Tem a mesma quantidade, mesma procura, porém na hora que a gente vai pro mundão pós-faculdade que muda um pouco aí esse visual. Sim, então, exatamente. Essa pergunta ela é muito importante, porque... O curso de música, ele é subdividido, né, em partes, digamos assim, né? Você entra, você escolhe em que você vai, em qual área da música você vai se formar, né? Então, assim, a graduação, ela é subdividida. Tem a licenciatura, tem o curso de composição, e aí o curso de instrumentos, né? Que é canto, piano, violoncelo. Cada instrumento da música erudita, né? Da música clássica, é um curso dentro da música. Super então, difícil. Oboé... Legal né, saber, a gente assim. acha que aprende tudo de uma vez. Na verdade, você escolhe, então, pra onde você quer ir. Exatamente. Eu achava que isso seria já uma especialização depois de formado. Então, já na faculdade, você já tem que direcionar. Exatamente. Quando você está fazendo o Enem ou o vestibular, você já faz a escolha de que curso dentro da música que graduação você vai cursar. E aí tem regência, né? Tem, enfim, harpa, né? Nossa. E você escolheu qual? Porque eu sei que você toca vários instrumentos, canta, Sim. não sei se compõe, né? Componho também. Ai, faz tudo. tudo. Legal. Artista completa. E você escolheu? Eu escolhi canto na sim. época.
escolhi canto. E em relação a essa pergunta da Bruna, tinha como que era, mulheres Então, e homens? exatamente. Aí tem os cursos que são majoritariamente masculinos, como composição, regência e alguns instrumentos de sopro, né? Assim, trompa, trombone, né? E, né, assim, já é de se esperar que a licenciatura Mulheres. Porque é a área que está relacionada ao cuidado. E nós, mulheres, né, milenarmente, sempre fomos colocadas nesse lugar onde nossos corpos são explorados para produzir mão de obra, né, para produzir trabalhadores. Nosso poder reprodutivo, ele é explorado há milênios. Com certeza, né? porque a gente vê, isso aí que você falou até interessante, assim, rapidamente, intervir aqui, mas que no primeiro episódio a gente falou, né, sobre a nova lei que estabelece que a mulher agora já pode fazer laqueadura a partir dos 21, né? E sem autorização do cônjuge. Sem precisar. Mas o quê? Quer dizer o quê? Que antes disso a gente... O nosso próprio corpo, tipo, o nosso próprio útero é tipo, não, guarda aí que a gente pode precisar do teu útero pra pôr gente no mundo, pra trabalhar pra gente, pra... É do Estado, pra né? ter Não é bastante nosso. desempregado e gente desesperada pra aceitar qualquer tipo de trabalho. Empregos precarizados, Precarizados, análogos à escravidão. Exatamente. Né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, de como o nosso corpo é explorado desde aí, né? Pra produzir mais pessoas, pra ter mais trabalhadores. Exatamente. Louco. Explorado sexualmente, né? E nesse lugar, explorado sexualmente e explorado no ambiente, no trabalho doméstico, que não é remunerado. Não, né? Agora que a gente tá brigando. O homem... Todo proletário tem uma mulher proletária dele dentro de casa. Nossa, né? muito sentido isso. Sim. Então, assim, só que essa mulher ela não está recebendo nenhum salário para esse trabalho. Nem para os cuidados de filho, neto, idosos. As mulheres cuidam de filhos, idosos, netos, do marido, que é um inútil, muitas vezes. Às vezes ele é tá nesse lugar de ser o provedor, mas é só isso que ele faz, mas a gente entende que a necessidade dentro de uma família é muito além que apenas, né, o dinheiro que se põe ali na mesa para poder suprir. Porque uma família não se baseia só na matéria, no material, né? Tem que ter amor, tem que ter atenção, educação. Organização, né, da casa. E a gente, como professoras, a gente sente muito isso, né? Porque os alunos veem na gente, principalmente por ser mulher, porque às vezes também eles se sentem que dá pra confiar mais, que ele pode se abrir mais, porque tá associada a mulher já à maternidade, mesmo não sendo mãe. E que isso é uma coisa que vem só da mulher dentro de casa. Exatamente. Então, a gente tem nessa cultura milenar em que nós somos sempre colocadas nesse lugar, né? Pode ter aquelas mulheres que pensam assim, mas eu escolhi isso. Mas a maioria não escolhe. É uma coisa que, como eu fui sendo direcionado pra música. Sim. E às vezes é uma escolha inconsciente, né? Que ela nem sabe que foi influenciada por diversos aspectos pra escolher aquilo. Exatamente, porque isso tudo está nas novelas, está, né, nas revistas. Nas brincadeiras de criança já. Exatamente. Toda essa informação, ela é jogada pra nós, mulheres e homens, né? De papéis que a gente vai cumprir na sociedade, desde a infância e por diversas vias, né? Aí entra uma coisa também, assim, uma coisa que eu queria trazer à tona, que a gente já conversou sobre isso quando a gente estava lá naquela produção das aulas, né? Que nas letras das músicas. Exatamente. E a música, ela é um produto, assim, é uma indústria gigantesca e que tem muita influência, né? Na forma que a gente pensa e que a gente vive a sociedade. Exatamente. E quem que faz essas músicas, né? E aí que eu trago Não a pergunta somos aqui. nós. Como que é você como música, que conhece a história da música? Fala pra gente como que é essa construção histórica sobre quem é a mulher na sociedade, quem é a mulher quanto ser, né? Que eles vestem na gente, eles, no caso, a sociedade, né? Veste na gente e que isso é reforçado nas letras das músicas. Perfeito. Bom, mas só para concluir o assunto anterior, né? Então, assim, as mulheres ocupam uma maior parte da licenciatura porque nós professoras, né? Exatamente o que você falou, Bruna. Esse lugar da maternidade, né? Do maternar da professora, do cuidado. Então, e aí o que a Thaís falou, né? Assim, muitas mulheres são levadas a ocupar, elas vão, né? Assim, sem pensar muito, indo ocupar. Elas vão se identificando com esse lugar da professora,
né? E aí, por isso, o curso de licenciatura tem muitas mulheres, porque a ela foi dado só essas opções, né? De cuidado, de estar com crianças, de estar numa escola. E aí, por isso, essas diferenças, né? E aí, na música, esses papéis que são colocados, né? Nas músicas, são papéis que sexualizam, no geral, a gente vê, né? Quais são as músicas que estão ocupando, né, os top 10 aí, né? São as músicas que sexualizam nossos corpos, que pornificam nossos corpos, como se o corpo da mulher, para ser mulher, você tem que ser aquela mulher dentro daquele padrão criado por homens, que é, né, aquele padrão artificial e inexistente. Nenhuma mulher tem aquele não é corpo. Atingível, né? Impossível de Sim. ser atingido. E, assim, nenhuma mulher tem aquele corpo, né? E isso também é uma forma de violência, não só no sentido de que nossos corpos estão sendo usados como objeto sexual, para o deleite masculino, como também é uma dupla violência, porque aí as mulheres se desesperam para atingir o inatingível, gastam o pouco, que elas já ganham 30% a menos que os homens. Sim. Então, elas gastam o salário delas com produtos, né, cosméticos, cirurgias, as mulheres que têm essa condição. E as que não têm ficam nesse lugar de se sentir menos mulheres, né, por não... É uma agressão psicológica, Totalmente, né? totalmente. A gente sofre agressões físicas, psicológicas, né? O tempo A todo. violência vem de várias formas. Vem de várias formas. E aí, assim, você, como mulher, nesse universo que a gente já vê, então, que tem essa imposição masculina, né? De já definir ali, mesmo no seu inconsciente, o lugar que você vai ocupar na música, né? Sendo uma mulher, você foi pra área da licenciatura, sim, só que você tá atuando na noite. Como que Você foi pra rompeu você? a bolha, né? Você rompeu essa barreira, você foi além. E aí, como foi pra você ocupar esse espaço? Quais foram os desafios que você encontrou? Né? A gente pensa assim, de fora, que por ser o mundo das artes, esse padrão da beleza, ele é reforçado. Você tem que ser primeiro muito bonita, né? Às vezes, pra poder as pessoas olharem pra... Primeiro ser muito bonita pra depois olharem pro seu talento. Sim. Como é que foi aí No pra caso da você mulher, esse processo? sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a minha mãe, que é minha mãe, uma musicista maravilhosa. E, assim, por mais que ela não tenha me dado muitas opções de escolha, assim, ela falava assim, você não vai fazer música? Que desperdício, sabe? Então, assim, mas é um sentimento contraditório, né? Porque, assim, por um lado, eu fiquei, poxa, minha mãe não me incentivou a fazer outras coisas, né? Sim. Mas, por outro, eu penso, poxa, olha onde minha mãe me fez chegar, né? Assim, um lugar diferente e feminista, porque é um lugar de furar a bolha desse machismo, de estar podendo tocar nesses espaços, Ocupar né? espaço, abrir... Só de você estar lá, com certeza, quando uma menina te vê lá, isso já muda, ela pensa, eu também posso estar lá, né? Representatividade, né? Exatamente. E para além da representatividade, a minha presença no grupo também faz os caras ficarem assim, opa, eu não posso falar qualquer merda aqui. Igual no jiu-jitsu, que a gente já falou do jiu-jitsu, né? Uhum. Que é um ambiente extremamente machista, mas só de ter mulheres ali, eles já começam a se policiar de não fazerem tantas merdas, né? Isso são os caras legais, né? Porque tem os caras escrotos que são tipo começam a assim, não, você provocar. não sabe nada, você fica quietinha aí que a gente decide. Não, e também começam a sempre tentar tem. diminuir, né? Ela, provavelmente, né? Nesse Ofuscar. meio. Isso. Sim, exatamente. Com esse tipo de pessoas eu não trabalho, né? Se eu Mas vejo... você encontrou. Já rompi, porque e rompi na pandemia. Olha só. Nossa, num Quando momento tá- difícil. Num momento super difícil. A música, né? Os artistas sofreram muito ali na pandemia, né? Sim, foi muito difícil. Eu tô endividada até hoje, Uhum. né? Por causa daquela época. Eu tive que me virar nos 30, assim, né? Pra pagar aluguel. Me endividei, né? Mas tudo bem, agora as coisas estão aliviando um pouco. Mas na época eu rompi, sim, por conta dessas questões, né? Assim, porque tem limite, né? Assim, exatamente isso. A gente tem que trabalhar com quem está disposto a se transformar no sentido de combater as injustiças, de combater as violências,
contra as populações que sofrem essas injustiças e violências. E nós, mulheres, somos uma dessas populações, né? Sim. E aí, isso é muito interessante, porque, assim, se a gente separa, né, se ficam só... Claro que tem momentos que é necessário que nós, mulheres, nos reunamos só com mulheres, né? Mas é muito importante que a gente também esteja em ambientes de trabalho, no ambiente de trabalho, em outros espaços, sempre junto dos homens, porque se não existe esse confrontamento, né? Eles nunca vão parar para pensar em nada. Eles Não só vai vão ter a ficar mudança, né? Não eles vai vão ter ficar a na mudança. zona de conforto deles, que é ótima, show de bola para eles ali. Maravilhoso. Né? Sim. Agora, se tem a gente lá marcando presença, falando, não, ó, isso aqui tá errado por causa disso, Eu não aceito isso. Não aceito Você vai ter que isso. se policiar aí, cara. Você eu não vou pode aceitar. falar exatamente. isso, né? Esses dias um amigo meu falou, mas eu vou deixar de ser espontâneo. O Deixa. problema é seu. Quantas vezes eu deixei de ser espontânea pra poder ser uma pessoa melhor? Sim, eu já ouvi assim também. Agora eu não posso fazer mais nenhuma brincadeira. Falo, não, porque a sua brincadeira deixa várias pessoas desconfortáveis, né? A sua brincadeira, na verdade, é uma agressão psicológica para outras pessoas. Então, a partir do momento que isso acontece, isso não é mais só uma brincadeira. Sim. Então, não, você vai parar de fazer uma brincadeira sim. E tá tudo bem. E onde é que tá o limite, né? Então é importante reforçar que o limite não tá tipo você, não posso fazer mais nada, não é isso. Mas é você parar pra refletir sobre como o que você tá levando pra fora, que você tá colocando ali naquela situação, vai gerar no outro. O que vai gerar no outro, como que vai atingir o outro. Então eu penso que o limite está no momento em que o que você está fazendo, ou falando, ou agindo, não promova a violência ao outro. Então, se não vai promover violência ao outro, tá liberado, tá lindo, maravilhoso. Mas a partir do momento que isso gera uma violência pra você, que isso também serve pra gente, pra todos, mulheres e homens, é olhar assim, será que não falar também, ou não, né, às vezes me impor, também vai gerar uma violência. Então, tem que ter um equilíbrio aí nesse confronto, né, que tem que ser colocado, tanto do lado das mulheres na hora de se impor, de não ser violenta com o outro, mas de apenas esclarecer ali e mostrar o que aquilo gera de ruim pra você, por isso que você não aceita. E da mesma forma, eles refletirem assim, será que se eu falar isso, vai gerar uma violência pra ela? Será que ela vai receber legal? E aí refletir antes de falar, né? Não é sair sem filtro falando qualquer merda, né? Exatamente. Sim, com certeza, com certeza. E eu queria fazer uma pergunta pra você, que tem a ver com isso do papel da mulher no mundo das artes, né? Não sei qual a sua relação com a música sertaneja, se você, que aqui é muito forte no estado, né? Se você conhece, pessoas desse cenário. O feminejo, que foi um movimento que aconteceu ali, né? Acho que foi em 2010, mais ou menos. Ele abriu espaço para mulheres de outros nichos musicais? Ou você acha que ficou só concentrado ali mesmo no sertanejo, e aí mulheres tiveram um empoderamento e uma força e começaram a serem vocalistas de grupos, começaram a aparecer mais, ter mais visibilidade? Ou você acha que não, que atingiu todas as mulheres músicas? Eu acho que o feminismo, ele é mais uma expressão do liberalismo na música, né? E assim, eu não vejo empoderamento no feminismo. Uhum. Eu acho que esse nome já tá totalmente errado. Feminismo. Sim. A não ser que seja de feminino no sentido do que, né? Porque o feminino, essa coisa de, a mulher tem que ser feminina. Essa ideia de feminino, ela é uma ideia, é um padrão criado pelo patriarcado. Né? Se você vai num povo indígena isolado, você vai ter outras formas de ser mulher que não tem nada a ver com esse feminino dos cílios postiços, né? da bocona, entendeu? Uhum. De trejeitos, né? Tem absolutamente nada a ver, né? Uhum. E aí, voltando pro que a Bruna tinha falado sobre essa questão, né, da artista mulher que tem algum destaque e tal, ela tem que estar dentro de um padrão de beleza. Às vezes eu tenho vontade, gente, acho que eu vou tirar um dente meu da frente, só de sacanagem. Sim. Ficar assim, sabe? Porque assim... Não é isso que você A tá vida- trazendo, né? É a sua arte que você quer que eles vejam, né? Não o seu envelope. Mas se você observar as mulheres que estão na mídia e que fazem mais sucesso como cantoras, elas começaram com o corpo, realmente. Começando. A Anitta, Luísa Sons, essas mulheres da precisaram música nacional. sexualizar um pouco o corpo para que as portas fossem abertas, ela tivesse uma visibilidade e só daí então ela poder realmente colocar suas letras e Exato. suas ideologias para essa mudança. Mas primeiro ela teve que ir ali
ali Ela dentro tem que se daquilo adequar ao mercado pra Isso. depois ela poder se fazer a arte dela, né? Exatamente. Tem que pedir a bênção aos homens. E pedir a bênção aos homens é você se submeter a eles, né? E fazer sexo com eles e seja lá o quê. Né? Assim, ou, né, assim, ser útil a eles de alguma forma. Servir. Servir esses homens que ocupam lugares de poder, né? E eles exploram isso, esse lugar de Exploram poder. totalmente. Você já passou alguma situação assim que você chegou lá, tipo, foi convidada pra uma entrevista, alguma coisa pra trabalhar, e aí foi aberto, tipo, poxa, que legal, viram minha arte, e chegou lá, você entendeu que não era, tipo assim, ó, sua arte tá legal, ok, mas para estar aqui você vai precisar De mais alguma coisa. mais algo. Eu, assim, quando eu era criança, eu sou das antigas, tá, gente? Eu participei de Vamp quando eu tinha 6 anos de idade, uma novela. Sério? Cara, Essa novela é famosa, amiga! Essa novela é famosíssima! Artista mesmo! Eu fiz um episódio quando eu era criança, eu cantei em quero Vamp. assistir agora. Ah, eu também. Tá no Globoplay, Se a inclusive gente achasse, eu a vou... gente trazia Manda aqui. pra gente Eu pôr no preciso nosso ganhar Instagram. direitos conexos da Globo. Direitos autorais. Então... Mas então, quando eu era criança, eu tinha 6 anos de idade e já saquei qual que era. Porque minha família... Eu vim de uma família assim, que ninguém falava palavrão, todo mundo muito certinho, não sei o quê. Eu cheguei lá, o diretor gritando, tira essa puta da cena! Essa vagabunda! Um festival de misoginia, de violência, assim. O diretor, ele era... O rei, né? O rei, ele fazia o que ele queria ali, né? E todo mundo ali, né? Sim, senhor, né? Todo mundo... E aí eu fiquei muito chocada quando eu era criança. Eu falei, nossa, que horror. Nossa, né? com 6 anos você teve esse impacto já. E meu pai tava lá também, meu pai assim, caraca. Hoje eu fui trazer minha filha. Aí o cara gritava e meu pai olhava assim, eu olhava pra ele. Gente... Mas enfim, e aí depois disso, aí eu já fui percebendo como que era diferente esse ambiente do ambiente da minha família, da minha escola, que era uma bolha. Sim. Né? Era uma bolha ali, né, de todo mundo, pessoal ali, assim, de certa forma, com algum nível de debate, de reflexão e tal. E pessoas que não, né, assim, que não aprovavam essa sexualização, né, essa misoginia, essas coisas todas. A minha família é de esquerda dos dois lados, assim, né, desde os meus avós de um lado até dos meus avós de outro, assim, né? Meu avô foi do Partido Comunista do Estado da Guanabara, quando ainda era Estado da Guanabara, né, meu outro avô também, né, ele foi liderança espírita kardecista também, filiado ao partido. E, enfim, então, assim, sempre teve esse debate mais de esquerda, né, claro que não é perfeito, também tem as suas contradições dentro da família, mas eu cresci nesse ambiente, então, eu desde pequena já vi que ali era um negócio esquisito, Se encaixava no que você tinha aprendido sobre o mundo. Exatamente. Esse tipo. Você teve uma criação diferente, né? E aí... Vamos fazer uma pausa aqui só pra fazer um ajuste na nossa tecnologia. Todo cabo é ruim. Os cabos, eles são meio assim, tempo de vida útil dele é de acordo com a nossa quantidade que usa, né? Aqui, ó, já gravam bastante podcast aqui, viu? A gente não tá mal, não. Tamo bem servido aqui. Usa bastante Muito esses obrigada, cabos. gente. Esse café tá divino. A gente serviu café especial pra essa mulher. Que a gente serve chá, porque é chá de beladona, né? Mas pra ela um cafezinho, uma coisa um pouco mais forte, que a mulher trabalha na noite. Então ela precisa de uma energia extra aí, né? Totalmente. Mas aí é isso, sabe, gente? Aí eu fui, desde muito pequena, assim, me afastando desse tipo de situação. Apareceram outras situações em que, né, quando eu era bem jovem, assim, de um produtor querer lá um tipo de menina pra dançar, pra não sei o que lá. Eu falei, sai fora, tô fora. Não E aí quero uma isso. vez também na Globo, me chamaram pra fazer um violino na Casa 7 Mulheres. Eu tinha 18 Olha! anos. E aí eu entrei naquele ambiente, sabe? A gente que é pisciana, a gente sente a atmosfera. Sim. Eu falei, gente, isso aqui tem clima de, sei lá, de...
Não sei, eu nunca entrei num prostíbulo, mas eu acho que a Globo pode ser um grande prostíbulo. Olha só. E assim, era uma realidade que eles também queriam transmitir, né? Que as mulheres passavam naquela época lá. Ah, não, mas eu fui assim só no estúdio, Não, né? E já como sentiu ela falou isso? Dos bastidores. É um ambiente assim, onde as pessoas são usadas, Sim. né? E eu Não vejo é- muitas mulheres tendo esse mesmo tipo de relato, mulheres artistas, assim, falando de, por exemplo, diretores que colocam cenas nus que não precisavam, entendeu? Só pra ele ver aquela cena e ele ter algum tipo feed. de excitação com aquilo, entende? Ele começa a fazer coisas, fetiches dele nas cenas. E acontece muito também da... Você viu, gente, uns bafão que aconteceram aí anos atrás, de atores que já abusavam as o atrizes movimento durante Me as Too lá nos cenas. Estados Unidos, não é? Não, aqui no Brasil. Eu não lembro o nome daquele ator lá, que eu sou meio ruim com o negócio de ator. Eu sei. Carlos? Não, o Márcio Márcio- Smelling é recente, mas eu acho que você tá falando do... do um que fazia vários papéis na Tem Globo. vários. Ele era galã da Globo. José Maia. José Maier. Mas tem o José Maia, tem Uma o falou, outro. todo mundo começou a falar, e aí tiraram José ele, Maier né? era super. Mas olha tanto dia, aquele velho lá metendo essa já faz horas. Não, e aquele Rodrigo Lombardi também são vários. São Gente, vários. sim. E o pior é que esse José Maia, ele foi denunciado por uma moça que era maquiadora, ou seja, ela é, assim, né, uma funcionária de baixa patente ali, Sim. e para essas funcionárias, imagina o tanto de funcionárias, né, que já não passou por isso, porque, assim, para elas, né, é muito difícil você denunciar um cara que tá muito acima de você, que é famoso, que é o galã, que é não sei o que lá, e você é uma reles maquiadora, manicure, sei lá. Quem é você? Ninguém vai acreditar em você. Eu sou o cara. E você ou mesmo que precisa do sejam- trabalho, porque muitas vezes são mulheres que são arrigo de família, que precisa ali, né, sustentar um monte de gente. E as atrizes também não têm coragem, porque às vezes estão no começo de carreira. Exato. Também pensa assim, eu vi sobre o Márcio Smelling, né, a Dani Calabresa, falando sobre que, tipo assim, se ela denunciasse ele, se ela fosse grossa com ele, qualquer coisa assim, ela não teria mais nenhuma oportunidade, entendeu? Porque ele é muito influente lá na emissora, então ela não teria mais oportunidade de programa, de nada, tudo dela seria rejeitado. Então, a mulher fica muito em dúvida de denunciar também por conta disso. Ela vai ser boicotada a partir dali. a Ela gente sabe, se não vai ser submete. chamada pra nenhum trabalho mais. E aí que a Exatamente. gente começa a se submeter a isso pra conseguir conquistar o espaço, aquele lugar, pra que você possa sua voz ser ouvida. E a partir dali, realmente, quando você se colocar, as pessoas vão dar relevância pra aquilo que você tá falando, né? Exatamente. E aí é muito maravilhosa a iniciativa de vocês, porque nós mulheres precisamos criar os nossos espaços. Sim. Pra não ter que ficar dependendo desse tipo de gente, Deles desse tipo imporem de um- homem. E Né? eles importam, tipo, ó, pra estar aqui você tem que fazer isso. Não vou. Porque pra estar. O meu talento, o meu poder é o que vai me abrir essas portas. Exatamente. E com os homens é totalmente diferente, né? Assim, é só ir lá e mostrar o trabalho dele que ele é respeitado. E pronto. Exatamente. A mulher não, o trabalho dela, eu vejo muito assim, na arte, as mulheres assim, ela é muito talentosa, é uma amadora muito talentosa, sabe? Ela nunca é respeitada como uma profissional, né? Não sei se você sente isso na sua carreira, assim, de que demorou muito tempo pra você ser respeitada, mais do que demora para os homens, você acha? Como música? Eu não sei, pra mim foi um pouco diferente minha trajetória, mas assim, sobre isso eu passei por algo semelhante quando eu era adolescente. Que era eu fazia parte de um grupo só de jovens, de adolescentes, que eles tinham minha formação da música clássica, né? Então, eram jovens que tocavam música clássica, e aí tem essa hierarquia dentro da música clássica, né? A pessoa que sola, o violino lá, que arrasa, e a orquestra que acompanha o solista. E quem solava eram só os meninos. E eram uns meninos solistas lá, né, se achando a última bolacha do pacote. E as meninas lá... hoje em dia, eu assistindo os vídeos, né, dessa época, é impressionante como o corpo fala, né? Os meninos lá, com o peito estufado, Queixo o nariz lá em cima. E as meninas assim, ó, sabe, com Fechadas. corcundina. Sim. Uma coisa horrível, cara, assim, né? Tipo assim, e aí que a gente vê as contradições, né? Como que meus pais que tinham algum debate, né, e tal, como que eles não se incomodavam com isso, né? E os pais das outras crianças também, das outras meninas também, né? De ver essa desigualdade ali acontecendo. Mas havia uma justificativa, porque os meninos tocavam melhor que a gente.
Isso era o que eles falavam. Os professores, né? Os meninos são melhores. Sim, mas aí por que que... E de fato, por que que os meninos tocavam melhor, entre aspas? Porque eles já têm aquele psicológico todo cheio da autoestima. Empoderados já, né? Exatamente, aquele incentivo. E apesar da sua realidade ter sido diferente, de você ter sido incentivada em casa por causa dos seus pais, não é o que acontece com a maioria das meninas. Né? Quando a menina começa a demonstrar um interesse por algo diferente que não é pra ela é... Não pode, podada. Não, isso não é pra você. E o menino não. Se ele despertar um pequeno interesse por qualquer assunto, por qualquer coisa, os pais incentivam. Não, você vai fazer e ajuda. E aquilo vai criando aquilo nele desde criança, né? Exatamente. E apesar dos meus pais terem me incentivado, né, assim, tinha a voz dos meus pais ali presente na minha formação, mas olha o tanto de influência de outros papéis que eu deveria cumprir vindos de outras, De fora, outras né? fontes. Sim, com Né, certeza. assim... então, as meninas, por mais que elas fossem incentivadas a ocupar esse lugar de solista, que era o objetivo no fim das contas, mas assim, tem todo um monte de coisa ali, né, um monte de informação no inconsciente que ia colocando a gente nesse lugar de... Não, esse lugar não é para você. Exatamente. Por mais que nossos pais incentivassem, a voz deles era uma voz ali No meio de tantas. no meio de tantas. E assim, uma pergunta que eu já... E aí, olha pra você ver como que... Eu acho que eu sou uma mulher, assim, que sempre busca não julgar. Que eu tento não me importar muito com julgamentos em relação a mim. Só que inconscientemente a gente julga. Aí a gente acaba filtrando do tipo, não, esse pensamento aqui, tira, não é bem por aí, né? A gente tem que fazer esse exercício. Só que aí, quando eu vi a Júlia a primeira vez, a Júlia, tal, todo mundo, a Júlia é maravilhosa lá na escola. Na verdade, não só na escola, todo mundo que fala, que eu vi, que conhece essa mulher, que eu tive contato, só fala bem o quanto ela é maravilhosa. E aí, eu, tipo assim, nunca vi a Júlia cantar. Daí eu vi ela chegando lá, assim, toda fininha, esbelta, loira, né? Fala suave, mansinho. Infelizmente. Aí eu, tipo assim, nossa, né? Ela é tão delicada e tal. Mas na hora que essa mulher começa a cantar, gente, ela falou dos meninos, é que ela tá aqui subindo. Sabe, a gente fica vibrando, porque ela é um poder, é uma força que vem sua, assim, que contagia, ninguém consegue, você fica assim, meu Deus. Nossa, obrigada. Então você transmite muito isso, né? Aí a minha pergunta pra você é essa, você já foi barrada ou julga, tipo assim, se isso já, o fato de você ter esse aspecto físico, né, de ser loira e tal, que a gente sabe que existe também isso da mulher loira, né? Se você já sofreu preconceitos de ser diminuída, inferiorizada ou até desacreditada. Não, na verdade, eu acho que o fato de eu ser branca, loura e, assim, ser magra, né? Tá mais ou menos dentro de alguns padrões, assim, tidos como, né, assim, que são da hegemonia, né, na mídia e tal, assim, esses padrões mais hegemônicos, midiáticos, né? Eu acho que isso mais me colocou num lugar mais de respeito do que Olha só, de contrário. oportunidades. Infelizmente. Porque, assim, a gente vive, né, uma realidade extremamente racista, misógina. Muito. Então, o fato de eu ser branca e loura me coloca nesse lugar da mulher. E aí, né, eu tenho mestrado, né, sou acadêmica, tenho a formação acadêmica. Então, tudo isso me ajuda assim, né, no sentido, não que eu acho isso bom, né, isso sim. é péssimo. Sim. Né, não é isso que tem que trazer respeito a nenhum indivíduo na Terra, né? Não é Mas nem... você também pode usar isso pra ser um canal, né? Pra você também Infelizmente, a gente tem falar que sobre essas desigualdades. ocupar o lugar e falar, Exato, exatamente. Então, assim, infelizmente, isso, na verdade, me coloca num lugar de privilégio, né? Assim, Agora, eu tenho... eu que fico assim... Ai, sua branquela ridícula. Fica se julgando. Fico Mas assim... você não sente aquela coisa do tipo assim, as pessoas falam, né, também. Mirradinha, delicada e tal. E ficar muito assim, achando que é uma coisa básica, mas na hora que você chegando, você tá... Porque dá pra ver que você tem esse poder. Então, quando você se coloca, se você vê a mudança no olhar das pessoas, tipo assim, elas estavam esperando menos, né? E aí você fala, agora você sentiu a força aqui, né, meu bem? Os homens Já chocados, aconteceu várias homens, vezes. E as mulheres inspiradas. Isso. Sim. Sente Não, já isso. aconteceu várias vezes. Inclusive, assim, eu tenho muito cuidado até, assim, porque nós mulheres crescemos
numa mentalidade, né? Pra gente, o patriarcado coloca pra gente essa relação de competição, de intriga entre mulheres, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para observar quando que essas situações estão acontecendo. Sim. Porque por mais que a gente... É igual direção defensiva, né? Você tá ali, você não tá fazendo nada de errado no trânsito, mas você tem que perceber que, às vezes, outra pessoa entra no embalo ali, né? E tomar muito cuidado, assim, não no sentido de ver que as mulheres estão sendo vilãs nisso, mas, na verdade, elas são vítimas, né? Sim. Então, muitas vezes, já aconteceu, assim, né, da mulher, de algumas mulheres virem, assim, falar comigo, mas ela vem falar, elogiar e tal, mas ao mesmo tempo fala, ai, fala sério, que inveja que eu tenho de você. Olha só. Ai, sabe? Uma admiração que vem junto que eu ia com falar, também Com uma competição. Era né? pra ser admiração e a sociedade acaba fazendo isso se transformar numa inveja, né? Numa inveja, e aí é uma coisa meio... Fica um sentimento ambíguo ali, né? E aí eu tento, assim, tomar muito cuidado, assim, né? Com todas as mulheres com quem eu vou ter contato durante o meu trabalho. Porque eu sei que, assim, tem um lado legal, mas também tem um lado sombrio que vem dessa cultura patriarcal. Sim. Que coloca a gente nesse lugar. E como que é, assim, você tem outras amigas que são artistas, músicas também, e que vocês têm um senso de rede. comunidade, uma rede de apoio, ou vocês ficam mais espalhadas Isoladas. mesmo, isoladas, em cada Você canto? tocou numa ferida. Pra isso que a gente Sabia tá que aqui. ia ser Porque a gente aqui não Acho que é aponta polêmica. só os homens, né? A gente sabe que o machismo, ele está implantado na mente de todos. Assim, nós somos mulheres que já nos libertamos aí, por isso que esse programa existe. Mas, assim, as mulheres, elas acabam também agindo de forma machista. Sim. E aí que isso divide a gente. Enfraquece, né? Na Enfraquece verdade, totalmente, nos limita. Exatamente. Como é que é daí a sua rede dentro da música? Então, dentro da música, eu não me sinto parte de nenhuma rede de mulheres. Olha só. Porque não tem ou porque você acha que as mulheres mesmo que ainda precisam desenvolver um pouco mais essa união, essa... Eu acho. Eu vejo essa rede, eu me sinto acolhida e útil e, ao mesmo tempo, assim, participando de algo realmente consistente com as mulheres que são militantes. Né? Assim, uma rede de mulheres militantes pela causa das mulheres. Né? Pela questão da reprodução, da maternidade, né? Do uso da mulher pelo capitalismo, pelo patriarcado, né? Assim, combater, obviamente, né? Todo esse uso, tudo isso que a gente falou até agora. E esse posicionamento mais enfático de romper com tudo isso, eu não vejo na maioria das mulheres artistas com as quais eu tenho tido contato. Né? Eu vejo um discurso mais conciliador delas, sabe? Um discurso assim, não... Tem que se adaptar. A realidade é essa e a gente tem que... Não é nem, elas não vão usar essa palavra se adaptar, mas elas vão, assim... Falar, não, mas não dá pra ser assim. Né? Argumentos aparentemente plausíveis são utilizados para justificar determinados posicionamentos dessas mulheres. Entendi. Né? Como... Bom, agora aqui não tô... É tanta coisa assim que eu teria que parar pra pensar e falar com muito cuidado também, pra não expor Sim, ninguém, com né? certeza. E há muita competição? Eu acho que, assim, eu não vejo muita competição, não, entre essas mulheres, né? Eu vejo até um lance solidário, assim, né? De elas se apoiarem, mas como eu tô tendo um olhar mais radical, Sim. eu não... Eu vejo que o debate com essas mulheres musicistas, para mim, tem sido insuficiente no momento. Sim. Mas elas se apoiam bastante. Mas, politicamente, o posicionamento delas, para mim, não é o que eu acho que vai dar realmente mais um resultado consistente. Tá. Sim. Agora, mudando um pouquinho aqui, que a gente Sim. falou bastante, né, sobre como é ser uma mulher no mundo da música, né, ocupar esse espaço.
que enfrenta, os desafios. Quero saber de você também, porque a gente vê, assim, muitas histórias dos homens músicos. Só histórias. Que são de homem. soltos, que são pegadores e tal. Aproveitam muito a vida. É uma galera muito aberta, viaja pelo mundo. E Tá a na Júlia. noite, né? Tá na noite ali, a energia da noite é outra, né? Então, como que é pra você isso? Porque eu sei que você é uma pessoa cheia de alegria, de energia. Então, como que é pra você estar na noite, trabalhar na noite? Como que rola também um pouco assim, se os flertes, assim, as flechadas e tal. Não sei como colocar de outro jeito, mas Porque assim. assim, ela sim. trabalha no lugar onde todo mundo se diverte. Exato. Né? E você consegue Todo se mundo se pega. Você consegue se divertir também? Ou é só trabalho? Como é? Eu costumo me divertir muito porque, como eu falei, assim, esse pessoal com quem eu toco é um pessoal que eu só tô tocando com esses caras porque são pessoas que me respeitam muito, Que legal. né? E que, assim, ali tem uma relação que vai para além do trabalho. A gente também é amigo, a gente vai ensaiar, toma um tereré, sabe? Toma uma cerveja. Então, assim, tem uma relação legal pra caramba, assim. Então, eu me divirto muito com eles também. A gente zoa, fala um monte de bobagem, assim, da música. A gente faz, né, enfim. Tem as piadinhas internas, assim, né, que a gente zoa e ri. E, ao mesmo tempo, é um trabalho que me agrada muito, me satisfaz muito. Porque são pessoas que tocam muito e, sabe, é muito lindo sempre o resultado artístico. Então, em primeiro lugar, eu me divirto por estar com ali. pessoas divertidas, que me Trabalhando respeitam. com o que você ama, né? Trabalhando com o que eu amo e que tem uma qualidade final muito boa, né? Excelente. Aí, ao mesmo tempo, também, assim, conheço pessoas novas, me divirto, às vezes a gente vai, zoa também, assim, alguém vai e paga uma bebida, e também a gente já ri bastante, porque tá mais Mas assim, pra os lá do caras que pra chegam cá. muito, os caras chegam, se apaixonam por você, porque assim, Porque ele é raro chega de muito ver em uma você. mulher, né, música, isso rola um Tanto flerte. poder e arte, né? Você olhando aquilo. Ai, gente do céu, eu fiquei abalada quando eu vi a Júlia. Eu cheguei pro Matheus. Aí eu falei pra ele, gente, ela me deixa assim. Tão admirando ela que às vezes eu até duvido de mim. Tipo isso, porque Que você- honra! a gente fica assim, apaixonada pelo. Aham. Porque eu gosto, assim, de ver essa beleza da essência da pessoa. Então, eu vendo a sua essência, essa energia, esse poder, isso me contagia e me faz te admirar ainda mais, entendeu? Nossa, então, eu imagino os Bruna. homens, né? Nossa, eu sou hétero, amiga. Então, eu também. Inclusive, teve um fato muito engraçado esses dias, que veio o garçom, assim, ele mandou assim, olha, psh, psh, psh. Aí eu, então é o seguinte, tem uma moça ali, tá perguntando se você tem namorada. Olha. Aí eu, namorada? Ele, Aí eu fiz assim, fala pra ela o seguinte, que meu único defeito é que eu sou hétero. Muito bom. Ela... Aí ele, riu, foi embora, assim. Olha que legal, não sabia que as mulheres estavam assim já, né? Tipo, tomando Nossa. licença. Não, eu já Nossa, fui sim. assediada Eu já por fui mulheres. níveis de abuso sexual. Sério? Mulheres? Por uma mulher. Conta isso aqui agora. Foi horrível. Como que foi a abordagem? Como que Chocada. foi? Eu também. Foi assim, inacreditável, né? Assim, como a gente Não espera isso de outra mulher, A gente né? espera isso Não, de de homens, né? Sim, de homem a gente tá sempre alerta, né? Exatamente. Mas aí mulher a gente baixa a guarda. Baixa a guarda, Mas exatamente. qual que foi a abordagem? Como que ela Foi te... me tocando, me alisando. Foi um negócio Nossa, assim. te assediou fisicamente. Fisicamente. Nossa. E Mas como e- você saiu disso? Como é que foi aí no momento? E aí é muito constrangedor, porque assim, além de ser uma mulher, né, que eu vejo como uma companheira de luta em potencial, em algum nível, né? Apesar de tudo aquilo, eu também, ela é uma cliente do espaço, e aí fica aquela situação, entendeu? Eu não Tá prestando um tive como... serviço, né? É difícil. mesmo. Exatamente. Não tive como, assim, eu não consegui dar um passa fora na pessoa, né? Mas e quanto aos homens, você consegue? Porque os homens agem assim com você? Isso já aconteceu? Uma Então, situação mas é isso que a Thaís falou. Com os homens eu já tô com Na 7 defensiva. pedras na mão. Krav Maga. Krav Maga. Dedo no olho, chute no saco. Ela disse que foi a melhor aluna do Krav Maga, viu? Ela, ó, você tá vendo que a mulher não é fraca, não. Mas aí com ela, eu fui, sabe, pega de surpresa, assim. E aí quando eu vi, eu já tava ali numa situação, eu falei, gente,
gente, que é isso? Como é que eu saio disso? Nossa. E aí foi um colega meu do grupo, né, que viu e me chamou, Júlia, não sei o que lá. E, cara, tá tudo bem? Caraca, que coisa, né, Pesado. pesada. Mas tá, e você não falou pra gente também se lá quando você tá na noite Bom, você pega ou não é. teus fãs, tá? Gente, eu não Você pego fica ninguém. com fãs. Você fica com tem a chance pros fãs. Cara, Os fãs então, têm chance, é verdade. em primeiro lugar, eu sou, assim, muito... Bom, eu sou contra o Tinder, desculpa, gente. Manda ver. Pode Sou falar. contra- Eu já excluí, não só porque eu tô namorando, mas bem antes, gente. Eu Gente, que é achava que polêmica. aquilo era... Eu sou totalmente contra o cardápio. Tinder. Parece um cardápio, né? Parece uma loja de pessoas. Exatamente. Eu né? acho que é um nível de desumanização das pessoas e das relações que, assim, eu não admito, sabe? Sou contra o Tinder, sou contra o uso do Instagram para esses fins também, porque também o Instagram e o Facebook e outras redes... Não, o Instagram também praticamente virou isso. virou né? um catálogo de pessoas Sim. também. E de pornografia, Sim. né? Com OnlyFans, muita, né, assim, essa coisa das pessoas ficarem, né, assim, usando isso para reproduzirem esses padrões, né? E aí a galera vai lá e usa de catálogo. Só abrindo Sim. um parênteses aqui, na minha empresa tem sempre uma palestra no final do ano. E aí teve um ano que foi o criador do Tinder. E aí ele foi lá falar e Ele tal. foi lá? Ele foi. Louco. É no Brasil, né? Que ele trouxe pro Brasil. Aham. Ele trouxe a ideia de fora pro Brasil. Sim, aham. E aí ele que ficou milionário com isso. Mas ele falou que a ideia veio do Instagram. Por quê? As mulheres não aguentavam mais ficarem recebendo foguinho, direct e não sei o que, sendo que ela não tava lá no Instagram pra isso. E aí eles falaram, não, então vamos criar uma rede social só pra isso, que daí a mulher que vai estar nessa plataforma, ela vai estar lá disposta a receber isso, entende? E aí, então, pra não perturbar as mulheres que não querem, aí eles tiveram a ideia do Tinder pra criar, pra que lá sim seja um lugar pra você mandar esse tipo de mensagem, entende? Pra não sobrecarregar o Instagram. Mas mesmo assim... Continua, né? Não mas foi mesmo muito assim, efetivo. né, acaba sendo... E é engraçado. E a forma como eles comunicam no Tinder também. Eu tenho amigas que falam que é muito horrível. grosseiro, é muito, tipo, chega e fala umas coisas como se você realmente não fosse uma pessoa, né? Tá lá pro Desumanização. sexo, né? É só Isso. sexo mesmo que importa. Ai, eu vi você aqui, vi suas fotos, maravilhosa, vamos sair. Não, e mesmo Exato. que seja Só só isso, sexo, né? você vai fazer sexo com uma pessoa, com uma mulher. né? com Você um ser tá humano, conhecer então- pessoas. Exatamente. Exato. E aí, pode falar do Tinder, desculpa. Imagina, não, que isso. Pois é, então, exatamente. Sou totalmente contra, porque assim, eu acho que a gente está caminhando para um nível de desumanização cada vez maior, né? A gente já vem de várias décadas caminhando nisso na história do globo aí, assim, né? E aí, eu vejo assim que qual é a minha... eu vejo assim, eu como pessoa que, né, assim, luto para que esse mundo seja um mundo melhor. Né? Que eu devo fazer para ser coerente com os meus princípios, né? Então, assim, primeiro que eu nem consigo. Uma vez eu baixei para ver e aí eu fiquei com meu primo, a gente só gargalhava, A assim. gente ri bastante, né? Nossa, valeu pela risada, assim. Depois eu falei, não, vou excluir essa porcaria. Mas, primeiro que eu não consigo, porque eu sou, assim, extremamente utópica, eu gosto de me apaixonar, eu gosto de me relacionar, eu gosto de casar. Já fui casada 2 vezes. Eu gosto da intimidade, a intimidade me estimula. Ai, muito eu. Então você precisa conhecer a pessoa. Piscianas, né, gente? Esse negócio de, vou encontrar com a pessoa só pra transar. Cara, não, pra mim isso... Já fiz isso, mas assim... Temporário, nem né? se compara não. em termos de qualidade, Sim, sabe? Qualidade. De envolvimento, de tudo, quando você realmente tem uma conexão com aquela pessoa. E eu sou a favor que se crie essas conexões. Sim. Porque a gente está perdendo, a gente é cada um no seu quadrado, as pessoas se usam, aquilo que a gente está falando da Globo, né? Isso. As pessoas são usadas, elas são descartadas. Não, e assim, isso que você tá falando também foi uma das coisas que a gente conversou, né, ano passado, porque quando a gente foi falar sobre a música na aula que a gente queria promover lá na escola, a gente começou também a estar mais próximo desses alunos que estão já numa fase, né, com a sexualidade mais aflorada e tal, e a gente vê muito como como somos professores, eles se sentem mais abertos, eles veem, assim... eles demonstram um pouco com quem eles estão se relacionando, o que tá acontecendo ali, com aquele fulaninho, ciclaninho, né? E aí a gente entende que eles estão muito perdidos, né? Porque, assim, as meninas muito preocupadas em dar muito prazer,
né, os meninos em consumir esse prazer, mas ambos os lados sentem esse vazio de se sentir amado, de se sentir valorizado, reconhecido, escolhido, admirado, que é só mesmo pelo corpo, pela aquela ação, mas eles estão consumindo muita música que só fala disso. E a gente começou a falar, né, senta, senta, senta. TikTok, Tipo, né? cara, TikTok acabou. Vai, gostosa, rebola aqui. Tipo assim, olha, eu olho por um lado positivo que a música traz, falando sobre isso, que é uma forma de quebrar essa coisa do pudor. Vamos falar de sexo sim, vamos falar da mulher, a mulher falar também sobre sexo, tipo a Tati quebra barraco, a MC Carol. MC Carol, nossa, a Carol com K, tipo, cara, pra mim elas são muito representatividades na música, trazendo uma perspectiva da mulher sobre o sexo. Sim. Porque os homens falam, senta aqui gostosa, isso, aquilo, mas aí ela falou assim, meu bem, agacha aqui e lambe direitinho. Porque senão eu não vou aceitar. Então eu também acho que isso é importante, a mulher na música trazer. Mas o triste disso tudo é que as pessoas começaram a se distanciar do pessoal e ir muito pra essa coisa mais só do corpo físico. E aí se esvazia muito, né? Que busca só o prazer e não tem essência, não tem conexão com essa parte do ser humano mesmo, né? Exatamente, exatamente. E aí, Bruna, a gente estava falando, né, assim, também sobre essa coisa de como que o TikTok, o Instagram estão deformando mesmo, assim, As nossas relações, né? as nossas relações e os nossos alunos, como que eles estão vivendo isso? Porque a gente vê, eu estava até conversando outro dia com um dos meus colegas lá do Flor de Piqui, que também é professor de música, numa escola estadual, e ele falando, nossa, jura, na sua escola também tem um pessoal que vai de casaco, num calor de 40 Sim. graus? Eu falei, tem. Porque tá com vergonha, porque tá um pouquinho gordinho, porque tem... Aí vai de máscara porque tem um dente diferente, porque tem espinha. E aí quando você vê a pessoa no Instagram, aqueles filtros racistas, que a pessoa tem a pele mais preta, mais morena, mas aí o filtro vai e deixa branquinha, com né? sardinha, com um olhinho azul. Narizinho fininho. Narizinho fininho, que coisa horrível, que, sabe, assim, que aberração, sabe? E os nossos estudantes estão aí vivendo isso diariamente. E como que isso não tá afetando? Pra caramba, E eu né? vejo esses meninas jovens? novinhas, assim, muito novas, que não tem nem ruga, nem marca de E já nada quer na fazer cirurgia, pele, que tá com a botox. pele perfeita. Não, e bota esses filtros. Aí você vê um filtro de uma menina, tipo, criança que tem Instagram, a foto de perfil dela toda modificada do filtro. A sobrancelha de uma mulher mais velha, o rosto de uma mulher, a maquiagem de uma mulher mais velha, porque ela tá com filtro. E tudo isso também porque a mulher, ela fica ainda... Porque acho que a música e as redes sociais ainda estão fortalecendo isso. Sim. Que a mulher, ela tem que prover o prazer. Sim, Prover a satisfação. exato. E aí entra isso que a gente queria trazer, que é o caso das mulheres fingirem orgasmo. Sim. Tipo, cara, por que ela tem que fingir um orgasmo? Porque ela tá pensando que o prazer dela é promover o prazer pro outro. E ela? Fica onde nesse lugar? Exatamente. É uma matéria que saiu na revista TPM. Coloca pedi aí pra pro Felipe gente aí, colocar pra Felipe. gente, né? Seu orgasmo é seu, goza pra mim. Se você transa com um homem, já deve ter ouvido essa frase na cama. Opa, desculpa. Se você transa com um homem, já deve ter ouvido essa frase na cama. E talvez tenha tentado agradar o crush da pior forma para o seu prazer. Uma pesquisa revela que mais de 79% das mulheres já fingiram gozar durante o sexo. Você já simulou orgasmo para fazer o seu companheiro se sentir satisfeito? E aí, amiga, já simulou orgasmo? Ou você chega pro bar e fala, gato, não gozei. Não Eu tive, falo, não exatamente, tô satisfeito. não finjo o orgasmo e falo, olha, Então foi legal. eu só gozo quando eu tô apaixonada. Ah, Você é demissexual? Ai, gente, então, eu acho Criou-se isso Eu acho isso uma recentemente, né? viagem, cara, porque assim, todo mundo deveria ser esse tal de demissexual, No fim, né? né? Demissexual, explica Então, aí. a Isa foi recentemente no podcast, a cantora Isa, e aí ela falou isso, ela falou que ela era demissexual, aí isso virou, né, ganhou proporção. Demissexual é uma pessoa que só consegue se relacionar sexualmente, né, e também emocionalmente, eu acho, com uma pessoa que ela tem alguma conexão, que ela tem algum tipo de admiração, ela conhece um pouco que seja, então ela não consegue chegar e transar com um cara numa noite que não conhece e ir embora, entendeu? Ela tem que conhecer, ela tem que ter uma ligação com aquela pessoa pra ela se sentir excitada, né? Sentir. Então, eu sou Tesão. já que essa palavra foi inventada, Você é. eu sou a favor da demissexualização da humanidade. Boa, boa. Gostei. Sair dessa aberração. A gente está vivendo várias aberrações, né? E aí, sair dessa outra aberração que é
as pessoas ficarem se consumindo, se desumanizando, Sim. né? Aonde a gente vai chegar, gente? Pelo amor de Exato. Deus, tá um negócio objeto, produto. tenebroso. Não, e mesmo que você não queira casar com aquela pessoa, você pode criar uma outra conexão com ela, né? Eu vejo os homens exato. muito fugindo dessa relação com as mulheres, dessa conexão, porque daí eles falam, ai, mas se eu conversar com ela, ela já vai achar que eu quero namorar, tô ela já vai apaixonada. achar que eu quero casar, aí vai se apaixonar por mim. Falo, não, cara, claro que não, é só você realmente conhecer a pessoa Estar com quem você aberto. vai ter uma relação sexual, cara. Gente, se ela se Muito apaixonar... íntimo. extremamente íntimo. E se a mulher se apaixonar, beleza. bem. Faz Se você parte. também, Fica ok, se feliz, você não, nossa, sou apaixonante. Exatamente. Usa isso pra te deixar mais empoderada ainda, e não pra fugir disso, né? Essa experiência maravilhosa que às vezes a gente pode ter, né? Exato. Agora, também é muito importante. A maioria dos homens não chega e fala. Né? Se a mulher tá apaixonada, você tá vendo que a mulher tá apaixonada, você chega e fala, beleza, você tá apaixonada. Né? Às vezes a mulher até verbaliza que ela tá apaixonada e o cara fica ali, Nadando. sem fazer nada, assim... ou fingindo que tá também, Ou fingindo que tá também. pra aproveitar o que ele quer e depois ele some, né? Nossa, você... Responsabilidade afetiva, né? Por favor. Precisa. E aí isso eu- é de um mau caratismo, Sim. né? Assim, de níveis abissais. Porque, assim, é você tá manipulando, jogando... Beirando a psicopatia. Sim. Eu acho. Eu também acho, né? eu também acho. Você usar Porque o outro. você tem que ser claro nas suas intenções, né? Então, se é só transar, fala pra mulher, não, Exatamente. quero só isso e Quero. acabou. Não sou muito de carinho, essa não é minha vibe. Ah, então pra mim não é, então não fica, gente. Exato. É. Liberta Troca. essa pessoa pra ela viver a experiência que convém Ela vai a achar ela. alguém que vai ter o mesmo objetivo que ela, né? Não precisa Exatamente. você fingir ser outra pessoa pra se adequar a um relacionamento e se aproveitar de outra pessoa, né? Exatamente. Outra coisa que eu queria perguntar também, que rola muito, assim, que quando você tá lá com a pessoa já, né, teve a conexão, tal, com o boy, e aí você fala, ai, que pessoa maravilhosa, tal, mas lá na ação não tá legal, a pessoa não tá atingindo aquilo que te satisfaz, e aí, assim, claro, você vai ver que a pessoa tá se esforçando, né? Você dá umas dicas ou você não fala? Você fala, vai mais aqui, mais ali, dá uma ensinada, dá uma aula porque ali. a masculinidade é frágil, né? É, aí às vezes a gente não fala pra não deixar o outro. É, porque daí se você falar, às vezes vai afetar o cara de um jeito É. que vai acabar ali. Aí eu, por exemplo, eu não falava. Aham. E aí eu sentia assim, Eu falava assim, gente, eu tô sendo muito egoísta, porque assim, primeiro, eu não vou falar, o boy vai continuar indo aí fazendo Achando um que serviço. tá arrasando. achando que tá arrasando e as outras vão se ferrar, né? Aham. E aí, só que eu não conseguia, Pensar cara, nas nossas porque eu companheiras. aí eu falava assim, não vou falar, mas eu queria falar. Mas eu nunca tive isso de... Só quando eu via que o cara tava aberto, ele me perguntava, tipo, o que Sim. você quer receber? Tá bom. Quando o cara se conecta assim comigo, aí eu conseguia falar. Sim. Não, eu quero que faz isso ou aquilo. Mas se o cara não falava nada, não me perguntava, eu também não falava, para, não gostei. Eu não conseguia. Como que você age? Acho que das duas formas, falando com palavras e falando também com gestual, movimentação, né, assim... Dando a entender. Dando Direcionando. Direcionando. O corpo vai falando. Acho que as duas formas de comunicação são importantes ali, né? Mas tem que falar, né? Tem que falar. Tem que falar. Você é a favor de falar. Como? Aí cada situação Isso. vai Eu dizer. sou a favor de falar também, mas eu acho que a masculinidade é muito frágil. Eu acho que qualquer coisa, crítica que eles recebam nesse aspecto, mexe numa parte, sei lá, no ego deles e aquilo já o abala, assim, É. podendo até gerar uma situação O que constrangedora. eu quero saber também dos meninos que estão nos assistindo, né? Coloca aqui no comentário do vídeo como que é pra vocês. Porque às vezes, assim, a gente tá falando a nossa visão, nossa perspectiva de como a gente recebe e sente, né? Mas como é pra vocês? Vocês gostariam que as mulheres falassem pra te ajudar a seguir no caminho? Que vai ser melhor para os dois lados, né? Ou isso, tipo, não, isso vai te colocar num lugar de estar mais de insegurança, né? De ataque. Como que é pra vocês receber dicas, por exemplo, durante a relação sexual? E eu acho que eles são muito mal influenciados pela pornografia, né? Que já Totalmente. traz uma visão totalmente distorcida Sim, e sobre como o sexo, se toda né? mulher fosse, assim, ela fosse sentir prazer exatamente com aqueles passos que são mostrados em vídeos pornôs, em filmes e tal. E não, se você não conhecer a mulher que você tá se relacionando, você não vai conseguir proporcionar prazer pra ela da forma que vai, né, levá-la ao orgasmo, por exemplo. Porque você tem que ter uma mínima conexão, que é isso que a gente tá falando, né? E o filme pornô não, é um manual. Você chega, faz isso que vai dar certo. E
é um manual que desumaniza a gente, nos violenta, porque aí começou essa história de sexo sadomasoquista é o que é, né? Isso sim é um sexo que é poderoso, que rompe, que... Pegada! E que, assim, e que sai dos tabus, que rompe com esse pudor. Muito pelo contrário, gente. Né? Assim, tem coisa mais hegemônica, mais padrão do que a violência contra a mulher? Isso só Acho que não. Só é uma continuação, né? Da Exatamente. cama, do que acontece já na sociedade. O que é revolucionário é um sexo violento? É. Com a quantidade de estupro que a gente tem? Exatamente. De feminicídio que a gente tem? Óbvio que não. O revolucionário é o sexo da conexão, da intimidade, do afeto. E algumas mulheres perceberam isso e começaram a criar conteúdos pornôs para mulheres. E aí é totalmente diferente, entendeu? Não é igual esse que você vê. Tem sites hoje exclusivos para mulheres, entendeu? Mas aí, no caso, o sexo que eles trazem lá pro público é entre homens e mulheres, hétero, gay e tal, tudo LGBTQ. Isso. Ah, mas é, tipo, pensando em como ela Como quer ela vai receber. querer, como ela vai sentir prazer vendo Legal, aquilo, entende? que Então não é da mesma legal. forma que o dos homens. Então algumas mulheres aproveitaram esse mercado aí. Fica a dica aí, mulheres, vamos consumir esse tipo... Se for Ai, pra gente, consumir então- pornografia, vamos consumir algo que fala um pouco mais da realidade, da verdade, né? Então, mas eu acho que assim, eu sei que você mas vai eu- falar já. Eu também. Já tô com medo Eu da também não... indústria, né? Eu não acho que... Assim, eu acho que é uma tentativa, né? Assim, acho que é legal, assim. Foi uma tentativa... eu entendo a boa intenção dessa tentativa, né? Sim. Dessa tentativa não, desculpa, dessa proposta. Mas eu acho que a gente tem que romper completamente com qualquer forma de pornografia. Entendi, É porque é uma indústria muito lixo, né? Exatamente. É impressionante. Dificilmente isso não vai desembocar, né, nas mesmas relações, assim. de conexão. 60% dos homens do mundo são viciados em 60%. Isso é péssimo, péssimo. Viciados. Onde eu for, fez Nossa. 60%. Caramba. Não, muito. lembrando que 60% são viciados, não é porque 60% consome. Os outros Consome, né? consomem É. também. Os outros 40 consomem. 100% consome, Sim. exatamente. Os outros 40 consomem. Mas assim, eu acho, gente, que a pornografia em si, de um jeito ou de outro, ela vai levar a gente nesse lugar do distanciamento, entendeu? Do ser humano. Porque, assim, aí essa coisa da imagem que se sobrepõe a todas as outras coisas, porque o sexo não é só a imagem, né? É. E a pornografia, ela se baseia na imagem, única e exclusivamente. E som, em algum nível, Aham. né? Mas é o cheiro, é o toque, é a pele, é a conexão, né? É o contexto em que palavras você que que a tá, pessoa as traz. palavras. Então, assim, a realidade material... Eu sou a favor da gente se reconectar com a realidade material. A pornografia nos tira da realidade material, seja ela de um jeito ou de outro. Inclusive, esse dado que o Felipe falou, tem muitos homens que não conseguem mais depois se relacionar com mulheres na vida real, de tanto que consomem pornografia. Exatamente. Sim. Eles ficam só presos àquele tipo de tesão, e aí quando tem uma mulher real na frente deles, Não eles não sabe o que conseguem. fazer. Não, eles não conseguem, eles brocham. Sim. E aí eles procuram psicólogos, psiquiatras, Pra porque se eles não estão libertar. conseguindo mais E tem muito fazer isso sexo com mulheres que reais. bate punheta demais, né? Aí o cara esses vicia caras, no... ele fica viciado só naquele tipo, entendeu? Tem um nome pra Tem isso, um né? nome, De homens que, tipo assim... Até tem um... Cara, eu vi na internet isso também, mas eu não lembro. Que é assim, ele se acostuma com a pressão da mão dele, que é daquele jeito. E aí ele... Isso. ele E aí ele não consegue mais Atingir. com uma mulher. Sim, você acredita? Sim. É horrível, é triste isso, né? Coitados. Totalmente. Meninos têm que se libertar, porque isso é uma forma de escravidão pro corpo, né? Você Totalmente. escraviza o corpo ao prazer sexual. E ele se Exatamente. acostuma com aqueles corpos daquelas mulheres também, da pornografia, só que ver não aquilo. são O reais. cérebro vai se condicionando só É. aquilo, né? Sim, só ali é o prazer, né? E aí, por que a gente não pensar que isso também pode acontecer com as mulheres nessa Pode, forma? é verdade. Entendeu? Ah, ali a siririca lá e tal, né? E, A pressão. e uma amiga minha me falou uma vez que ela falou assim, amiga, de usar ou não o vibrador e tal, né? Eu acho que é legal, eu acho que a mulher, justamente por essa história, né, da mulher ter sido oprimida e de servir e de ter que dar prazer, eu acho que o lance dela ter aquele momento só ela é pra ela se conhecer, pra ela se libertar, pra ela entender o que dá prazer ou não pra ela. Só que da mesma forma que isso vem positivo,
também vai ser negativo como é pros homens do vício. E aí ela não conseguir mais ter Perfeito. orgasmo com o cara, porque, tipo, cara, quem supera um vibrador, né? Perfeito, Exatamente, perfeito. nenhum cara. Ou uma siririca. O cara, às vezes, não é tão rápido. E aí, né? Tipo assim. Perfeito, eu concordo plenamente, Bruna. Eu acho que é por aí mesmo, assim, porque o vibrador, ele pode ser um paliativo. Eu acho que ele pode ser bom em alguns casos, assim, por exemplo, né, mulheres que nunca tiveram orgasmo, que já são mais velhas, que muitas vezes já se separou, já sofreu muita violência de homem e não tá mais afim de se relacionar, já não tá mais em condições, assim, já tem neto, já... Não sei, não que isso seja um empecilho, né? Claro que mulheres de todas as idades podem e devem se relacionar. Mas, às vezes, por conta de um histórico de muita violência, aquela mulher opta por, não, chega, né? Ela cria até um bloqueio Cria com um homens, bloqueio. Mas ela não quer deixar ainda de ter aquela ter intimidade prazer. com o seu corpo. De ter prazer, né? ou então ela nunca teve orgasmo. Tá nessas mídias. Exatamente. E aí que ele tem esse equívoco. Porque como ele não se conhece, ele acha que o prazer é daquele jeito. E se ele não chegar lá, o defeito tá nele. E ele acha que é só daquele jeito também, É. né? Ele não acha que tem um caminho pra cada um, entende? Então, o que a gente tá falando aqui é importante, assim, né? Porque senão as pessoas podem querer polemizar o que a gente tá falando, né? Que educação sexual, que a gente tá falando aqui, é mais no sentido de que é algo que existe. É um conhecimento também que as pessoas precisam se educar nesse nível e que todo mundo vai entrar nesse processo, entendeu? E assim, querendo ou não, a gente sabe que existe um período ali, né, da nossa fase de desenvolvimento do corpo, né, dos hormônios, que vai te levar a explorar mais um pouco. Só que essas informações de se autoconhecer, de se encontrar, isso não vem de nenhum lugar. Meio que é um conhecimento que fica empírico, não sei. Sim, Mas que fica empírico. ali à mercê da pessoa. E aí a gente entende assim que, já houve essa tentativa, né? De, vamos colocar na escola, que não sei o quê. A gente não tá falando isso aqui. O que a gente tá falando é de pessoas que precisam de informação pra se conhecer, pra chegar nesse lugar do prazer. Só que essa informação não vem de nenhum lugar. E de onde vem errada. Exatamente, Bagunçado atravessado. aí, né? Isso. E as meninas, os meninos recebem essa informação de forma atravessada e as meninas não recebem informação Nada. nenhuma. Não, porque ela Tanto não é pode que a maioria fazer das nada. mulheres não consegue ter orgasmo. As meninas que acessaram esse prazer na infância, né, sozinhas. Gente, pelo amor de Deus, porque também tem isso, assim. A gente vive uma cultura extremamente pedófila, Sim. onde as meninas são abusadas dentro de casa, na maioria dos casos. Sim. A gente não, assim, uma coisa é a menina Querer. sozinha. Não, uma coisa é a menina sozinha é descobrir o seu prazer, né? E Descobrir, conhecer o seu corpo. conhecer o seu corpo. Não tem absolutamente nada a ver Isso. com um adulto se metendo, ou um jovem que seja, um adolescente se metendo na sexualidade daquela Total, criança. Total. Isso é crime. Sim. Isso deve ser execrado, abolido da nossa certeza. sociedade. Com certeza. E isso, eu não entendo que seja doença. Eu não Eu acho não que entendo pedófilo é também. doente. Não. É não sei o quê, tem problema Mau mental. caratismo. Isso aí é uma cultura. A gente vive uma Também cultura. acho que a gente que é incentiva essas isso. novelas, Lolita, né? Sim, Essas... muitos filmes, Incentivo né? à pedofilia de Sim. várias formas. E quem que é o alvo? A menina, a mulher. E as meninas, gente, cara, quantas meninas engravidam na adolescência? Exato. Eu li recentemente sobre a história da depilação. Você já ouviu falar disso? Eu já Não, vi já. Do porquê a gente se depila? Ah, sim. Pra gente se adequar aos padrões da infância. Sim, Aham. pra o nosso Horrível. corpo parecer um corpo de uma criança. menina, porque aham. uma mulher adulta tem pelos, É. uma criança não tem pelos. Exato. Então, essa busca louca de depilação de mulheres, a origem dela é a pedofilia. Exato. Eu acho isso louco. Exato. Quando eu descobri isso, eu fiquei Exato. em choque. Exatamente. A gente só reproduz, né? A gente vai Quando a fazer, gente vê, tá tem que depilar, fazendo. tem que depilar, a gente tem que depilar. Mas por que a gente tem que depilar? Quem criou isso? Aí eu fui lá e dei um Google, comecei a pesquisar. Aí eu falei, meu Perfeito. Deus, tô chocada, que nojo. Exatamente. Terrível, tenebroso. E não só a depilação. Quem é que não tem celulite? Uhum. Opa. Contato. Ó, contato. Tá Foi? falando- Toda vez que entra um assunto mais polêmico. Ela se mete. Quem é que não tem celulite? É. Quem é que não tem varize? Sim. As crianças, as meninas, Sim, né? é verdade. Quem é que não tem pelo? Só criança. É verdade. Eu não E tinha parado pra tudo pensar isso assim. tá. E é real. Não ter essas coisas é um corpo padrão de mulher. Uhum. Sem ruga, Ruga. peito durinho. Aham. Aham.
As músicas também, né? Novinha, não sei o É, que, o funk. pai, senta no... Gente, Não, é, que quando que fala é pai, isso? fala Pai? novinha, eu quero me matar quando eu escuto isso, Eles sério continuam mesmo. trazendo isso. Senta aqui, vem cá pro pai, faz É pro pai. Que inacreditável, pai, é. cara? Seu pai não deve ser associado ao A sexo, por sexualização, favor. Seu pai tá lá longe. Exatamente. Esse cara não é seu pai, por Não tem favor. nada a ver uma coisa Que com a outra. doença é Exatamente. E na pornografia destinada aos homens, tem muitos vídeos onde o pai tá fazendo sexo com a filha. Meu Meu Deus. Deus. Isso é um fetiche. O incesto é tratado como um fetiche na pornografia. Meu Deus, que nojo. Bom, falamos É, bastante aqui, polêmico. polemizamos, tem coisa que tem que ser falada mesmo. Bom, mas enfim, mas aí a gente estava falando, né, do orgasmo. Então, assim, as crianças, elas têm momentos dessa autodescoberta. Mas é uma autodescoberta dentro da realidade da infância. Né? Ingênua, Não é uma né? autodescoberta pensando no ato sexual. Sim. É uma autodescoberta do seu próprio corpo. Prazer, seu próprio Com o prazer. passar do tempo, e aí a educação sexual, ela deve sim acontecer no sentido de orientar a criança a saber o que é um abuso, Isso. o que é, né, o que passa dos limites do aceitável, Sim. né? E aí Exato. e também orientar esses jovens a eles terem uma vida sexual saudável, prazerosa e conseguir entender, trazer esse autoconhecimento do corpo e investigar cada vez mais para que a pessoa tenha plenitude assim do seu próprio corpo, do seu prazer e trabalhar isso de forma saudável, né, e respeitosa com o seu parceiro ou parceira na hora do sexo. Sim, sim. Maravilhoso sua colocação, Júlia, muito importante, Nossa, viu? já amei a Júlia. Ai, eu amei vocês! Todo mundo ama! Bom, Júlia, agora a gente vai entrar num quadro aqui que... Então, assim, a gente traz as beladonas aqui pra falar a sua história, empoderar, trazer sua visão de mundo, como é ser mulher no seu nicho. Mas também a gente tem um quadro que enaltece essas mulheres, porque é um espaço que a gente criou aqui no programa pra colocar essa mulher nas mídias, na visibilidade, no olhar de todos, entendeu? Porque são mulheres que realizam conquistas, que têm vitórias, mas muitas vezes elas não são vistas. Então, aqui no Chá de Beladona, nós damos espaços e destaque para essas mulheres. Então, a Thaís vai falar agora que a gente entra no quadro Xota das Galáxias. Inclusive, mandem, galera, pra gente, mulheres que vocês querem ver aqui no Xota das Galáxias, que são mulheres que estão fazendo... estão rompendo as barreiras aí pelo mundo e trazendo, né, coisas novas pra gente. Então, a primeira que a gente vai Pode falar pôr aqui aí pra nesse todo quadro, mundo ver aí, na Xota a das gente vai falando por Galáxias, trás. vai ser a Giovana Jara. Giovana Jara é daqui, de Campo Grande, e ela ganhou, no mês passado, o Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu, né? E é um campeonato... O segundo mais importante de jiu-jitsu, né? O primeiro é o mundial, o segundo é esse. Sim. Então ela saiu daqui, dessa realidade, rompeu barreiras, né? Tá aí Muitas. treinando numa grande equipe, que é a Dream Art, e ganhou o Pan-Americano. Então é possível sim, meninas. Pra Sim. vocês que são atletas aqui locais, que treinam jiu-jitsu, a Giovana mostrou pra gente que é possível, possível. chegar lá, né? No lugar mais alto do pódio e trazer essa visibilidade, essa representatividade. Então a Giovana é uma atleta foda aqui da nossa região e tem que ser Parabéns, Giovana. parabenizada por isso. E também teve as meninas aqui já em campeonatos locais, né? Tem as meninas da Pantanal 67, que é a Érica, a Joyce e a Bárbara, que estão ganhando tudo aqui no estado, né? Estão ganhando todos os absolutos em faixa roxa de jiu-jitsu. Foram campeãs estaduais e a gente queria enaltecer também o trabalho delas, que tem que ter a cena mundial, que é a Giovana que tá lá, mas também tem Começa que ter de a cena algum local. lugar, tem né? que ter mulheres aqui, né, fazendo esse movimento. E elas estão fazendo esse movimento, então, parabéns, meninas, continuem. E parabéns por essa bom. ação e por não desistirem, né? Porque a gente sabe que muitas barreiras são colocadas para que assim a gente não chegue nesses lugares e vocês venceram, vocês atravessaram com certeza com muitas dificuldades que a gente entende nesse lugar de mulher. Então é por isso que a gente está evidenciando vocês aqui, por essa força, por esse poder, por não desistir e continuar. E hoje ser sim motivação, ser representação e empoderamento para outras mulheres que estão nesse lugar começando e ver que se a gente tiver essa resistência, a gente chega lá. E eu tenho uma pergunta pra Júlia em relação a isso. Teve alguma mulher música que te inspirou, que você olhava pra ela, assim, criança? Xota das A sua Xota das Galáxias. Eu falava, eu quero ser essa mulher, a sua referência, local ou na cena mundial? Sim, sim. Eu acho que a primeira mulher, assim, que eu admirei foi minha mãe, Sim, né? né? Imaginei. Mas também, mas a minha mãe, ela
ela trabalha com uma área da música que depois eu comecei a ver que não seria a área que eu gostaria de estar, né? E aí eu comecei a ver outras mulheres. Então, assim, na época eu ouvi muito Elis Regina. Maravilhosa. Amo. Quem mais? Ouvi muito desculpa, Ella Fitzgerald, né? E você canta, né? Você canta ela. A Zica, a que foi esposa do Cartola. Nossa. Né? Eu ficava encantada com a voz da Zica, assim. Na verdade, eu tinha um CD, na época do CD. Um CD do Cartola. E aí era uma foto, a capa dele com a Zica, né? E aí tinha algumas músicas em que ela cantava com ele. Às vezes até é mais importante a voz dela do que a dele. E é uma voz, assim, E fica que eu ali ficava encantada Encantada. com aquela voz, né? E aí foi despertando isso em você, né? Sim. E você falou que os homens compõem mais do que as mulheres? Eu acho, assim, que muitas mulheres... Assim, claro, né? Tem todo esse incentivo de que os homens ocupem esse lugar mais do que as mulheres. Então, por conta desse direcionamento, muito provavelmente os homens compõem mais do que as mulheres. Sim. Mas o pior é que se dá muito mais visibilidade às composições masculinas do que às femininas. Sim. Muitas mulheres compõem, né? Mas Mas às vezes também as músicas dela são cantadas por homens, né? Então, isso que eu ia falar, a Também tem Marília isso. Mendonça tem essa história. Ela, desde criança, ela praticamente já fazia composições para homens que cantavam. Sim. E aí, do nada, deu o estalo Agora eu vou dela e cantar falou, minhas não, por que eu não canto minhas músicas? E ela começou a cantar e aí virou esse sucesso aí que foi. E ela escrevia para homens Olha o aí. tempo todo. E eu acho que, não sei, eu queria te fazer essa pergunta, se você conhece muitas mulheres que compõem, só que quem faz o sucesso, quem ganha, né, todos os louros lá, são os homens, mas é ela que tá fazendo o trabalho. Tem. Não, mas Ai, assim, sabia. eu também... Não, desculpa. Na verdade, eu conheço mulheres que compõem, mas que são elas que executam suas então tá. composições. Elas- Aí eu quero entrar num ponto, assim, rapidinho, que a gente já tá chegando no final, mas, assim, que a gente não pode deixar de trazer, já que você falou da composição, que essas mulheres estão compondo e estão colocando sua forma de ver o mundo e sua reatividade em relação ao que elas vivem nas suas letras, né? Então, a gente tem umas polêmicas aí de algumas que rolou cantoras em nível recentemente. mundial, né? Tipo a Miley Cyrus, a Shakira, que são mulheres que estão colocando ali, que nem a Shakira, né? Ela foi traída, trocada, e ela tá colocando isso na música dela, e ela tá sendo muito criticada. Isso, a galera tá criticando muito. Ah, que você não pode expor o relacionamento, não sei o quê. Mas e os homens? Eles não Gente, fizeram isso a como vida que é pra- inteira? Tem uma frase que é: o pessoal é político. Ou seja, tudo é político. Dentro de casa é político. A relação que a gente estabelece com o nosso companheiro, ela é política. Eu já expus vários caras, entendeu? Porque eu entendo que o pessoal é político. Nas suas letras? Não, de outras Ah, formas. sim. Mas assim, tem... Assim, não é que... É porque, assim, essa palavra expor também já é complicada, entendeu? Porque Você tá falando da sua vida. não é expor, é uma denúncia. É uma denúncia. Se a gente não denuncia, Sim. fulaninho matou não sei o outro fulaninho. Você tem lá uma reportagem, né? O fulano de tal desviou tanto dinheiro, roubaram, né? Sabe assim, fulano é corrupto, não sei o que lá. Você tá expondo a pessoa? Não, você tá fazendo uma denúncia. Não, né? e eles Assim, estão tempo. E eles, na música, a gente que tá aqui na raiz do sertanejo também, no Mato Grosso do Sul, tem muito sucesso o sertanejo, né? O que eles falam nas letras? Que a mulher foi uma ingrata, que a mulher abandonou ele, que a O que, mulher. que é isso não exposição? Essa dita Exatamente. exposição. Aí na hora né? que chegou a vez de uma mulher ir lá reclamar, eles estão tipo, não, Você não pode. É. Não, eu vi o Piquet, Exatamente. o ex-marido da Shakira, deu uma entrevista falando que ela não se preocupou com a saúde mental dele quando ela fez a música. Tadinho, né? E Gente, ele não se preocupou com a saúde mental dela quando traiu Quando ela. traiu ela publicamente, gente, pelo Sim. amor de Deus. Vagabundo. Vagabundo, E sabe aí, o lado dele. eles estão muito irritados com isso, com as mulheres usando as suas experiências pessoais de relacionamentos pra expor em letras, mulheres famosas. Sim. Elas duas tiveram muita repercussão, mas deve ter muitas mulheres que fazem isso. Sim. E que sofrem esse tipo de represália, né? Você vê isso. Sim, sim. Esse é um tipo de... Assim, só comprova que a gente vive... Que a nossa situação... A gente tá muito mal na fita. Gente, precisa de ajuda, ó, chá de beladona, vamos seguir, curte, compartilha essa Homens, ideia. Por favor. Homens, apoiem a gente. Se você concorda, você é essa pessoa já
aberta, livre desse tipo de preconceito que te limita, entendeu? Desses pensamentos retrógrados. Então, apoia a gente aqui, entendeu? aí, manda pros seus Compartilha, amigos. manda pros meninos que estão aí. Menino, eu vejo assim que eles sofrem um pouco isso de falar sobre o que eles sentem, às vezes tal, com os outros. Alguns já encontram um pouco de acolhimento ali também. Mas assim, às vezes você vê um amigo precisando de ajuda, você não sabe como ajudar, então manda lá o programa pra ele, porque aqui são mulheres falando. Ele vai ouvir o outro lado, que é o lado que ele quer conhecer, que ele quer entender. Então, você quer ser uma pessoa melhor? Entra aqui no Chá de Belladonna e apoia essa iniciativa. Isso aí. E aproveitando, então, já que chegamos no final... Ai, não queria que acabasse mais. Eu também não, foi muito rápido. Ai, muito, Foi passou muito rápido. rápido. Vamos trazer ela de novo. Vamos de novo. Você vai voltar. Aí eu quero Eu derrubei de aproveitar... Tô quebrando, já tá muito quebrando. desastrada, gente. Mas vamos aproveitar esse momento que a gente chega aqui. Tem um outro quadro. A gente Caraca, quadro aqui. cheia dos quadros. Não, mas assim, só pra falar que a gente tem o quadro Chá com Bruxaria. E nesse momento é onde a gente pede para que as nossas belas donas, né, que vêm aqui, coloquem a sua mensagem. Então, o que você traz aqui nesse momento de bruxaria, né? Que as mulheres bruxas são aquelas que se impõem, que vão contra ao que a sociedade coloca pra ela, e aí elas eram queimadas vivas por conta disso, né? Então a gente continua sendo essas bruxas, mas agora a gente tem espaço pra falar, a nossa voz está sendo ouvida. Então, o que você deixa aqui para as mulheres sobre o que é ser mulher, uma mensagem de doçura ou talvez uma mensagem de travessura? Tá. Bom, eu acho que nós mulheres não devemos... Pode mandar Pode aqui olhar pra pra câmera cá. ali. É, Tá, essa essa aqui, ó. Tá, beleza. Não, é porque eu achei que tava com o meu contato de novo, que eu vi um... aqui. Bom, eu acho que nós mulheres, se a gente quer realmente um mundo onde a gente não seja colocada nesses lugares de submissão que a gente é colocada, a gente tem que seguir ali a frase da Audre Lorde, que é o seguinte: uma mulher que está interessada, né, assim, é uma mulher que está interessada em ocupar os lugares que foram criados pelos homens, carece de ambição. Então, assim, como que a gente deve se posicionar diante de toda essa violência e injustiça e lugares de objetificação, de submissão que nos é colocado, né, de exploração constante dos nossos corpos que nos é colocada. A gente deve romper, não querer assumir os lugares que os homens assumem, não estar reproduzindo a lógica que eles criaram e inventaram. A gente deve romper com isso e criar um outro mundo. Um mundo que não, assim, não se contentar em, eu vou ser uma chefe de uma empresa multinacional, eu vou, né, não sei, vou ocupar um lugar tal, vou me empoderar sendo uma cantora, né, que sexualiza o próprio corpo. Não, isso são falsos empoderamentos. Muito bom você falar isso. A gente tem que criar outra forma de estar no mundo, de se relacionar. E só nós mulheres somos capazes de fazer isso, de romper com isso. Sim, com certeza. Obrigada, Júlia. Obrigada, muito poderoso. Júlia. Suas palavras foram maravilhosas. Maravilhosas. E já quero agradecer, viu? Eu que agradeço, sua vinda gente. aqui. Nossa, com certeza, muito gratificante ter essa conversa com você. Com certeza, para quem tá assistindo, vai atingir muitas pessoas. Então, o que eu deixo aqui é só gratidão. Espero que você volte mais vezes. Com certeza. Muito Vou obrigada, voltar, com Júlia. certeza. Dá tempo de falar mais um pouquinho? Claro. Bom, eu acho que muitas de nós estamos sendo silenciadas, sim. Hoje em dia, a fogueira não é mais uma fogueira real, assim, concreta, né? De amarrar você lá e Madeirinha e realmente fogo. pôr o fogo no seu corpo. Mas ela só se Ainda- transformou, né? Eu sinto que ela só se transformou. Só se transformou. Eu sinto que as formas Modernizou, de repressão modernizou. da mulher, elas vêm se transformando, mas elas continuam sendo formas de repressão, né? Exatamente. A gente é linchada nas redes sociais, quando a gente se impõe, quando a gente denuncia. Essas mulheres que denunciaram, né? Não que eu apoie elas, gente. Eu acho que a Shakira, essas mulheres, elas são mulheres que estão
fazendo justamente o contrário do que eu acabei de falar. Elas estão ocupando os lugares que os homens colocaram de poder, de riqueza, de acúmulo de capital, de exploração. De beleza. De beleza. Elas só reproduzem essas várias violências. Elas só estão reproduzindo a mesma lógica criada pelos homens. Elas não estão rompendo. Elas não são exemplos pra gente. Perfeito. Tá? Mas assim, ao mesmo tempo, tem essa questão, que elas fizeram uma denúncia dentro das coisas delas, ali dentro daquela vida de reprodução delas, elas se incomodaram com o elemento e denunciaram. E aí elas foram linchadas nas redes sociais. Se elas, que são famosas e que são exemplos capitalistas, reprodutoras de todas as lógicas avassaladoras que a gente vê por aí, estão sendo linchadas, canceladas, né? Imagina uma Hellis mortal como nós, né? Então, muitas mulheres, eu conheço muitas mulheres, e mulheres, inclusive, que foram tão perseguidas no ambiente acadêmico, nas redes sociais, que foram isoladas dos seus círculos de amizade por se posicionarem de forma veemente. Essas mulheres foram tão perseguidas e a ponto de adoecerem mesmo, psicologicamente, fisicamente. Então, essa é a nova fogueira. É um preço alto, né, que se paga, né? Quando você tenta lutar, né, por essas coisas. Exato. É um preço muito alto e só a pessoa vai pagar, né? Não tem jeito. Em prol de uma causa maior, realmente. Exatamente. Né? Essas pessoas são muito generosas. Ela abre mão dela, praticamente, em prol da causa, né? Sim. Exatamente. E por isso a gente agradece sua vinda aqui, porque querendo ou não, você teve que com certeza romper algumas barreiras pra vir aqui colocar a boca no microfone pra falar, né? Porque a gente sabe que a gente tem boca pra falar, mas nem todo mundo usa isso. Eu sugiro um novo episódio com a Júlia com o tema feminismo. Aí a gente falar dessas coisas. Então, ó, geralmente eu leio uma mensagem, mas como ela é música, gente, eu acho que eu vou cancelar minha mensagem hoje e vou pedir pra Júlia finalizar o nosso programa aqui com uma música que te representa, o que você tá sentindo aí no seu coração. Solta esse vozeirão que eu acho que difícil alguém que não conhece essa mulher. Mas, pra quem nunca ouviu do talento dela, hoje vai ter um pedacinho. Você obrigada. Com Pode certeza, cantar? gente. Vai ser um legal. prazer. Manda ver, amiga. Bom, vou cantar uma essa música mulher. que foi composta pro bloco de carnaval Deusas do Cerrado, daqui de Campo Grande. E eu fiz em parceria com essas mulheres que compõem o bloco. E é assim. Ela vem em bom momento, porque a música, ela vem também de uma frase da Audre Lorde, que é: o silêncio não nos protege. Então, como a Bruna falou, tem gente que tem boca, mas não usa. A gente tem que falar, a gente tem que se posicionar e, assim, agradecer muito essas mulheres que se sacrificam, né? E sofrem retaliações e consequências drásticas para a própria vida em prol do coletivo, de outras mulheres. Bom, então eu vou cantar essa música que é... Da rosa entregue construímos uma flecha que atravessará cidades, campos, céu e mar, quebrando as barreiras do silêncio imposto pelo machismo de todo dia nos calar. Por um mundo sem machismo e de igualdade lutamos. O silêncio não nos protege, mostre quem está te matando. Por um mundo sem machismo e de igualdade lutamos. O silêncio não nos protege, mostre quem está te matando. Venha com as deusas do cerrado semear as raízes mais profundas de luta pela vida, com força no coração. De geração a geração, vamos gerar um mundo de respeito às mulheres. O mundo violento que está posto, nós vamos abortar. O mundo violento que está posto, nós vamos abortar. Lindo! Aí fica essa mensagem, mais do que... né? Fortíssima. Melhor que qualquer palavra. E é assim Obrigada, que a gente fica Júlia. por aqui. Gente, obrigada a vocês, foi maravilhoso. Eu me senti muito bem hoje, valeu demais. Eu me senti... Nossa, eu fiquei preocupada, assim, se eu ia ficar travada,
Nossa, foi maravilhoso. Foi Vocês demais. são pessoas muito acolhedoras, muito carinhosas. E agradeço demais. Obrigada demais. Ai, Foi muito obrigada. bom. Sinto mesmo com você, amiga. Volte mais. Voltarei. Vamos te chamar. Vai ser um prazer imenso. Amei. Obrigada. Até Obrigada. a próxima, então, né, Beijo, galera? gente. Tchau, tchau.